Olá, meus queridos alunos e amantes da história, sejam bem-vindos à parte 2 da aula sobre o Iluminismo. Então, bora comigo! Vamos começar com Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo tão importante para o Iluminismo. Rousseau, eu falo que ele é um estranho no ninho dos iluministas. Vocês vão entender por quê. Para ficar legal, para entender bem seu pensamento, vamos ver primeiro uma obra que ele tem chamada Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. É o seguinte, turminha, para Rousseau, a desigualdade social nasce lá no início do Neolítico, quando o homem descobre a agricultura, torna-se sedentário e a partir dali nasce a propriedade privada, tá? Junto com ela a desigualdade social. Então, enquanto todos os iluministas defendem a propriedade privada, Rousseau critica. Rousseau é um iluminista com uma pegada mais social. Está mais preocupado com a questão social, tá? Então, enquanto todos defendem a propriedade privada, para Rousseau não. A propriedade privada é a causa central da desigualdade entre os homens. Imagine a cena. O homem do Paleolítico não sabe plantar, lembra? Caçava, coletava frutos, saía, pescava, mas não sabia plantar. Então ele era nômade. Eu sou Paleolítico, estou buscando um alimento. Mas já tem gente que sabe plantar, o mundo já está Neolítico. É que eu sou meio atrasadão. Então tô com fome, buscando comida. Aí eu vejo um monte de alimento plantado. Eu vou pegar, né? Pegar comida, bom. Aí o cara que plantou fala: pare! Stop, man! Você não pode pegar esse alimento. Eu plantei, ele me pertence. Homem paleolítico deveria ter falado: mentira, seu impostor! A terra pertence a todos os homens. Mas não disse isso. Não disse. O que ele fez, Marcelo? Fez biquinho e foi embora, tá? Então ali nasce a desigualdade entre os homens. Para Rousseau é nesse momento que nasce a propriedade privada. Este lugar é meu, ele me pertence. É que vai nascer a principal causa da desigualdade social, a propriedade privada. Beleza? Entendi, prof. E como resolver isso? Então aí na obra O Contrato Social, que é o Plus Turbo de Rousseau, ele vai propor o quê? Uma sociedade justa, mais igualitária, uma vida mais coletivista, como vivia aquele homem do Paleolítico, antes da propriedade privada. Turma, Rousseau não está defendendo voltar a viver em caverna, não é isso. Mas viver de forma mais coletivista, mais igualitária. Como vivia o bom selvagem. Então esse teatrinho que eu fiz foi importante para você entender quem é o bom selvagem. É aquele homem antes de ser contaminado pela propriedade privada, pela ganância. Lembra-se da frase de Rousseau? O homem é bom por natureza. A sociedade é que o corrompe. Entendeu? Então, como resolver isso, Marcelo? Acabar com a propriedade privada, ter uma vida mais igualitária, mais coletivista, entendeu? Viver mais coletivamente como o bom selvagem. Ô, prof, eu posso imaginar que o Rousseau tem uma visão romântica do homem? Claro que pode, deve. Né? Então, Rousseau vai influenciar o romantismo também. Essa visão mais romântica do homem, do folclore, da cultura dele, né? Enquanto Maquiavel, o Hobbes, o homem é mau por natureza, para Rousseau não, o homem é bom por natureza. A sociedade é que dá uma estragada, tá? E existe também no contrato social um contrato. Para ele, o governante deve ser eleito pelos cidadãos e atender à vontade geral. Essa vontade geral maiúscula, porque é um termo filosófico de Rousseau. O que é a vontade geral? A maioria, turma, é simples, é a questão da
Maioria. Não é isso que nós pensamos até hoje em dia? Quando nós elegemos um governante, é para que ele governe para todos. Mas jamais abandonar a vontade da maioria, a vontade geral. Se você olhar para o mundo de maneira geral, a maioria é rica ou pobre? Pobre. Então isso acaba empurrando o governo de Rousseau para ser um governo mais preocupado com as questões sociais. Viu que bacana? Rousseau, turma, vai influenciar os jacobinos na Revolução Francesa. Quer ter uma resposta acima da média no vestibular? Muito acima da média. Brasil. Vamos fazer um link aqui. Vamos viajar para o Brasil. Inconfidência mineira. Elitista. Influência iluminista, sobretudo de Locke. Conjuração baiana. Popular. Influência iluminista, sobretudo de Rousseau. Viu que bacana? Revolução Francesa. Girondinos, influência de Locke, principalmente. Jacobinos, influência de Rousseau. Aí você tem uma resposta acima da média e fica mais fácil para entender também as influências iluministas pelo mundo todo aí, tá? Então esse é o contrato do Rousseau. O governante deve ser eleito pelos cidadãos e atender à vontade geral, a maioria. A partir daí, turminha, do iluminismo, vai surgir um movimento, uma prática chamada de despotismo esclarecido. Déspotas esclarecidos são monarcas europeus que adotaram algumas medidas iluministas, mas sem deixar de ser absolutistas. Entendeu a diferença? Para o Voltaire, o rei deveria ser um filósofo de verdade, um rei iluminista. O despotismo esclarecido são monarcas europeus que adotam algumas ideias iluministas, mas continua sendo absolutista. Por exemplo, turma, vão modernizar seus países, construir universidades, permitir que nelas seja ensinado o iluminismo, as ideias esclarecidas. Esclarecimento, iluminismo, ilustração, mesma coisa. Viu, turma? Então vão construir universidades, permitir que se ensine iluminismo, vão construir obras públicas de saneamento, vão embelezar as cidades, vão se aproximar da burguesia, levar a burguesia a altos cargos públicos, conselheiros, ministros. Então você moderniza o seu país, você aproxima-se da burguesia. Logicamente, não espalhe para ninguém, mas aqui entre nós, você evita sofrer uma revolução burguesa. Então você faz concessões à burguesia, você aproxima-se da burguesia, você moderniza seu país, olha que beleza, e ainda evita sofrer uma revolução burguesa. Exemplos de déspotas esclarecidos: Catarina II, na Rússia, José II, da Áustria, Frederico II, da Prússia, o Marquês de Pombal, em Portugal. Para nós brasileiros e para o nosso vestibular, Pombal é mais importante, né, turma? Pombal ele vai modernizar Portugal. Lembre-se que Pombal ele era primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal. Então Pombal não era rei, era o primeiro-ministro. Mas quem mandava em Portugal era o Marquês de Pombal, tá, turma? O Marquês de Pombal, ele, por exemplo, diminuiu a dependência portuguesa com os ingleses, investiu nas manufaturas portuguesas, na indústria portuguesa, expulsou os jesuítas de todas as áreas portuguesas, inclusive do Brasil, liberou no Brasil a instalação de manufaturas. Tudo bem que aqui no Brasil ele arrochou bastante os impostos. É bom lembrar que século XVIII o Brasil está no ouro, né, turma? Então o Marquês de Pombal passou a exigir 100 arrobas anuais em ouro. Quando não atingisse essa medida, seria decretada a derrama, uma cobrança extra de ouro sobre os colonos, mineradores. Ele criou no Brasil também o subsídio literário. Isso é mais um rodapé, mas aula é melhor sobrar do que faltar. O subsídio literário é o imposto cobrado sobre os colonos, aqui no Brasil, a ser investido na educação colonial.
Porque até o Pombal, quem cuidava da educação na colônia eram os jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, quem vai cuidar? Tem que ser escolas. Então o subsídio literário foi criado, um imposto a mais para ser investido nessas escolas laicas, separadas da religião, na era de Pombal para frente aí. Belezinha? Então Pombal é um belo exemplo disso. Em Portugal, modernizador, iluminista, e aqui no Brasil, absolutista, pacto colonial, arroxo fiscal. Olha que legal. Pombal permitiu que o iluminismo fosse ensinado lá em Portugal, nas universidades portuguesas. Então aí, os filhos dos ricos mineradores no Brasil vão estudar direito lá em Coimbra. Lá em Coimbra vão aprender o iluminismo. Vão voltar para o Brasil com ideias iluministas, que vão surgir vão servir de base para a Inconfidência Mineira. Viu que viagem bacana? Tá? O que Pombal permitiu ensinar em Portugal vai ser usado no Brasil contra a própria metrópole. E como consequência dessas ideias liberais na política, temos também o liberalismo na economia. Tá? Primeiro vai surgir a fisiocracia, governo da natureza. A riqueza é a terra, a agricultura, os minérios. Uma natureza forte é a maior riqueza de uma nação. Ok? Turma, por isso que chama-se fisiocracia, governo da natureza. Para eles, tudo volta para a natureza. Não desprezam a indústria, claro que não. Mas a base de uma nação forte e rica é a sua natureza. A terra, a agricultura, os minérios, os rios, tá? Mas a principal ideia dos fisiocratas são as ideias de livre comércio. Livre comércio, livre concorrência, livre mercado. Para eles, o Estado não deve intervir na economia. Ouviram? Plus turbo. Laissez-faire, laissez-passer. Le monde va de lui-même. Deixai fazer, deixai passar, o mundo caminha por si mesmo. É para o Estado não intervir na economia. Muitos acham que essa frase foi dita pelos liberais. Não, é dos fisiocratas. É uma frase de cunho liberal? Mas foi dita pelos fisiocratas. Então, é o livre comércio. Principais pensadores fisiocratas: Quesnay, Gournay e Turgot. Laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai passar. E assim nós chegamos no liberalismo clássico, influenciado pela fisiocracia. Turma, terceiro plus turbo da aula, hein? Primeiro foi Locke, segundo Rousseau e agora Adam Smith. Sua obra principal, A Riqueza das Nações. Para ele, o Estado não deve intervir na economia, porque esta se autorregula por uma mão invisível. O que é a mão invisível do mercado? É a lei da oferta e da procura. A mão visível intervindo é o Estado. A mão invisível é a lei da oferta e da procura. Então o Estado não deve intervir na economia, porque existe aí uma mão invisível regulando a economia. Oferta e procura, livre comércio, a livre concorrência, tá? O livre mercado. Turma, daí ser liberalismo. O Adam Smith tem uma visão romântica também. Para ele, com uma economia bastante estimulada, com bastante emprego, trabalho, a sociedade também pode ser mais justa e mais equilibrada. O Adam Smith tem um outro conceito de riqueza, que é basicamente o que nós usamos hoje, né? Como chama-se a obra? A Riqueza das Nações. Então, para ele, a riqueza de uma nação é a sua capacidade produtiva, a sua capacidade geradora de empregos, ou seja, o trabalho. O Estado intervindo só vai desestimular a concorrência, o crescimento econômico.
Quem vai querer concorrer com o Estado? O Estado pode fazer leis para beneficiar as suas empresas. Lembrando que na época, quando Smith escreve isso, ainda predomina o mercantilismo, não é isso, minha? A fase do capitalismo mercantil, o absolutismo em vários países. Então o Estado não deve intervir. E aí deixe que o mercado sozinho estimule o crescimento, o emprego, o trabalho e a produção. E segundo ele, isso traria um mundo mais justo, um mundo melhor para todos viverem também. Então existe o romantismo na teoria de Adam Smith. Pessoal, para saber um pouco mais sobre a fisiocracia e sobre o liberalismo, eu sugiro a minha aula Ideologias do século XIX. Tem essa videoaula gravada também, é bem bacana. É isso aí, turminha. Um beijo para todos e vamos guardar algumas mensagens importantes do iluminismo, importantes para o nosso mundo atual. A liberdade de expressão, o direito de ir e vir, a defesa da vida e o nosso direito de buscar a felicidade. Um beijo e até o nosso próximo encontro.